Aí coloquei para gravar a aula, como eu sempre faço. E agora eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. Bom, beleza, nesse momento aí vocês devem estar vendo a minha tela. Hoje a aula de 4/1, eu pedi para vocês fazerem uma leitura, né? Para a gente vir mais, digamos assim, preparado para a aula. E a aula, pessoal, o tema que envolve a aula de hoje, na verdade, ela permeia até o final da nossa disciplina, tá? Então, eu vou deixar aqui um PDF aberto, que eu vou usar ele, mas majoritariamente aqui eu vou usar o quadro para explicar a ideia, tá, geral, e o que a gente vai tratar, né? Quais são os temas intrínsecos a esse tema que é o custo de capital, que é um capítulo inteiro do livro, né? Só sobre custo de capital. Bom, vamos lá. Até a aula passada, né? O que a gente viu? Só para a gente relembrar, né? Inclusive caiu na prova. A gente pode pensar a empresa como uma caixa, né? Fazer aqui o ativo. Aí aqui do lado direito o passivo. E aqui embaixo o patrimônio líquido. Tá? Acho que eu já perdi aí quantas vezes eu fiz isso. Tá? O que é o passivo? Passivo é o capital de terceiros. Tá? A gente viu isso aqui com outro nome, né? A gente viu isso aqui com o nome de avaliação de obrigações. Inclusive caiu na prova, né? A parte de renda fixa, né? A gente teve um capítulo só dedicado a isso. A avaliação de obrigações do capital de terceiros. É uma forma da empresa se financiar via capital de terceiros. Ela toma emprestado com o público, né? Toma emprestado aqui para poder o quê? Comprar ativo, tá certo? No momento em que eu compro ativo, eu tenho que ter uma rentabilidade capaz de pagar o que a gente chama de serviço da dívida. Então, vou lá, compro um ativo, esse ativo vai rentabilizar para eu pagar de volta o serviço da dívida, tá ok? Mas a outra forma de uma empresa se financiar também é por capital próprio, que é o capital dos sócios, né? Que é via patrimônio líquido. Também é uma forma de obtenção de capital. Isso aqui entra recurso na empresa e a empresa usa isso para comprar ativo, seja ele qual for, né? E aí, capital próprio, quando eu faço a primeira emissão de ações, por exemplo, esse dinheiro vai para o caixa da companhia, né? Quando faz a emissão de ação. Ou quando eu estou abrindo uma empresa pela primeira vez, eu integralizo, né? Capital lá no contrato social, vou lá e integralizo, os sócios integralizam o número de cotas, né? Colocam um valor. Esse valor faz parte do patrimônio líquido da empresa, tá certo? Então pensa, por exemplo, numa construtora, né? Uma empresa construtora, ela vai lá, os sócios, né, da empresa aportam capital para poder comprar terreno, comprar maquinário para fazer a construção, vender os imóveis e rentabilizar, né? Se pagar aqui. E se elas usarem parte do capital de terceiros, parte de dívida, ela tem que pagar o serviço da dívida, tá? Até, pessoal, não sei se vocês viram aí, quem tem empresa, microempresa, né? O governo lançou aí uma linha, né, de empréstimo de 100K, de 100 mil reais, né? Isso é capital de terceiros, para pagar, se eu não me engano, em 3 anos, tá? Isso aqui choveu gente procurando, gente jurídica, né? Obviamente, pessoa jurídica aí, tá? Bom, aí é o seguinte, como é que eu calculo? Aí deixa eu expandir aqui a minha tela, tá? Como é que eu calculo capital de terceiros, né? Bom, isso aqui não se calcula. Isso aqui é dado do mercado, tá? É dado do mercado. Como assim dado do mercado? Eu, como empresa, vou tomar emprestado no mercado e vou sentir. Sentir significa ver qual é o que o mercado está disposto a pagar para mim, para eu tomar emprestado, certo? Então, isso aqui é um dado do mercado. Se você for nas notas explicativas de empresa de capital aberto, você vai ver lá qual é o custo da dívida, né? Tem várias dívidas lá, com vários prazos diferentes, vários montantes. Você faz aquilo que eu fiz com vocês lá, né? De trazer a presente, descobrir qual é o montante total, né? E qual é o prazo médio, né? A duration, né? A duração, sensibilidade do risco com relação ao prazo. Isso tudo é dado, né, pessoal? É dado pelo mercado, tá certo? É o custo da dívida. E o capital próprio, como é que eu calculo? O capital próprio, bom, isso aqui caiu na prova, né, na primeira prova,
E o capital próprio, como é que eu calculo? O capital próprio, calculo pelo modelo CAPM, né? O custo do patrimônio líquido, ele é o custo do ativo livre de risco, mais a propensão a risco relativo, que é medido pelo beta, que multiplica o prêmio de risco, que é o retorno de mercado, menos o retorno do ativo livre de risco. Essa é uma forma de calcular o custo do capital próprio, tá certo? Isso aqui a gente viu, né, nos capítulos anteriores, tá? Bom, aí é o seguinte, qual é a lógica, né, de eu separar? Porque são entidades totalmente diferentes. Capital de terceiros é uma coisa, capital próprio é outra, completamente diferente. Porém, quando eu estou avaliando uma empresa, especificamente eu estou fazendo valuation dessa empresa, estou avaliando o valor dela. Na aula passada eu disse para vocês o modelo DDM, né? O Discounted Dividend Model, né? DDM, tá certo? E aí eu disse para vocês, ó, pessoal, eu vou trazer a presente, né, todos os dividendos que eu vou receber usando o ROI, né, que é o Return Over Equity, né, que é o retorno do patrimônio líquido. E existe um outro modelo, que é o modelo de fluxo de caixa descontado, FDC, tá? O fluxo de caixa descontado. Ó, tem alguém, eu acho que falando ali comigo. Lembro sempre a vocês que, se tem dúvida, como eu estou aqui no quadro, eu não consigo ver quem está com a dúvida, tá? Abre o microfone e fala. Deixa eu ver se alguém ali no chat, alguma coisa assim. Vamos ver. Tá, beleza. É o Guilherme ali, mas ele já falou que voltou, tá? Beleza. Qualquer problema aí técnico, pessoal, só falar aí. Bom, fluxo de caixa descontado. Como é que é o modelo do fluxo de caixa descontado? Ou discounted cash flow em inglês. O valor de uma empresa, ele é o somatório de todos os fluxos de caixa futuros, né, trazidos a presente, tá certo? Só que aí é o tema das próximas aulas. Quem é o I? Tá? Quem é o I? Tá certo? Quem é? Esse I é o custo médio ponderado de capital, que é o custo de capital. Isso aqui é o custo de capital, que é o tema dos próximos capítulos, tá, pessoal? Por que eu pedi para vocês lerem? Porque eu vou me preocupar agora mais em dar a intuição e também a prática, né, desse tema, tá certo? Custo de capital, tá? Então, o que é custo de capital? Né, a definição, né, custo de capital. É a taxa utilizada na avaliação de empresas, quando analisadas pela ótica do valor presente, tá bom? Pela ótica do VP, do valor presente. Então, é a taxa que eu uso para descontar todos os fluxos de caixa. E aí, como é que é medido o custo de capital? Bom, pessoal, o custo de capital, a gente viu quais são os fatores que afetam o custo de capital. Bom, aí eu vou falar primeiro dos, digamos assim, qualitativos. Primeiro que afeta, distribuição entre as fontes de financiamento. Tá certo? Bom, por que isso? Eu acabei de ver que a empresa tem duas fontes para beber de recursos: capital próprio ou capital de terceiros. Então, o I tem que ser dependente dessas fontes de financiamento, tá certo? Outro ponto importante, né? Ele tem que ser dependente do risco do projeto, né? O risco da empresa. De alguma maneira, o I tem que levar isso em consideração, tá certo? Bom, qual é o outro ponto aqui também? Que mais que, e aí eu abro para alguém, que mais que vocês acham que o custo de capital, né? Se alguém puder me ajudar, que mais que vocês acham que faz parte aí do I? Qual é a outra, digamos assim, variável qualitativa? Por enquanto eu não entrei ainda em quantitativo, só em qualitativo, né? Vocês diriam algo a mais aí com relação ao I? Bom, eu vou botar um que é meio, digamos assim. Pode falar, alguém abriu o microfone aí. O retorno de capital próprio, quanto a empresa vai receber?
Isso, aí eu diria que é o seguinte, isso aqui faz parte das fontes de financiamento. Quais são? Duas, dívida, tá? E a outra é capital próprio. Então, isso que você falou está englobado aqui em fontes de financiamento, tá? Pelo que eu entendi do que você falou, capital próprio, tá? Eu diria outra aqui, tá? Que eu estou pensando, é minimização, né? Minimizar. Por que eu tenho que minimizar? Qual é o objetivo de um gestor? É maximizar o valor da empresa. O objetivo sempre é maximizar isso aqui. Como é que eu maximizo o valor da empresa? Bom, aí eu estou vendo aqui, ó, primeiro, eu vou aumentar o numerador sempre que possível, ou seja, eu vou ter mais receita com o meu negócio, eu vou querer maximizar as minhas vendas, as minhas receitas e diminuir despesa, né? Isso tudo faz parte do fluxo de caixa. E a outra maneira, claro, eu vou fazer isso em conjunto, né? Não são coisas separadas, tá? A outra maneira é eu diminuir o I, tá certo? Eu vou minimizar os custos, né? Minimizar os custos das fontes, tá certo? Ou seja, eu quero minimizar o I, tá certo? E aí é o seguinte, como é que eu minimizo o I? E aí, pessoal, é o tema, é o que eu falei para vocês, vai permear as nossas discussões até o final da disciplina, né? Como minimizar I. Então, a primeira discussão que a gente tem nesse âmbito de custo de capital é, dado que o custo de capital depende das fontes de financiamento, qual é a relação dívida sobre capital próprio ótima? Ou seja, ótima no sentido de que esse ótimo minimiza o I. E aí, se eu minimizo o I, eu maximizo o valor da empresa. Ou seja, qual é a relação entre dívida e capital próprio ótima? Essa é a primeira discussão. Então, essa discussão a gente vai ter vai começar hoje, né? E vai continuar depois. Essa é a discussão 1, tá? Primeiro, assim, ó, qual é a relação dívida-capital próprio? Ótima. Qual é a fração entre um e outro? Ótimo. Essa é a primeira discussão. Discussão 2. Bom, como é que eu diminuo o I sem olhar? Eu já olhei para a fração, tá? Dívida capital próprio. Como é que eu posso diminuir o I com outro tipo de abordagem, né? Alguém pode me ajudar? Bom, vamos lá. Eu acho que vocês vão entender essa lógica. A gente acabou de ver que as fontes de financiamento, tá? Fontes de financiamento são duas. Quais são as duas fontes de financiamento? Capital próprio e dívida. Só que é o seguinte, pessoal, dentro do capital próprio, tá? Pô, adoro essa combinação aqui, amarelo com preto. Eu acho que tem um time, né, europeu que é preto com amarelo. Mas vamos lá, sem divagações aí. Quando a empresa está rodando, ela gera lucro, obviamente, né? Uma empresa para ser perene, ela tem que gerar lucro. Aí é o seguinte, no momento em que eu estou gerando lucro, esse lucro pode ser entendido como um financiamento, porque ele aumenta o caixa da companhia ser retido, certo? Se eu deixar de distribuir para o acionista e mantiver esse dinheiro dentro da companhia, uma forma de se financiar é usar dividendo, né? Então, uma fonte de capital próprio seria os dividendos. E aí é o seguinte, é a discussão de um outro capítulo só sobre isso. Qual é a política de dividendos ótima? É distribuir tudo ou deixar para o acionista? Desculpa, distribuir tudo é dar para o acionista, né? Distribuir. É distribuir ou reter? Qual que é o ideal, né? Qual que é o ideal aqui como fonte de financiamento e, no fundo, para maximizar o valor da empresa, tá? Então, a gente vai discutir isso no âmbito da teoria. O que fazer com os dividendos? Ele é uma fonte de financiamento. Essa seria, digamos assim, uma segunda discussão, tá? Que é uma discussão também quantitativa, mas que a gente vai encontrar mais luz no qualitativo. A gente está entrando agora numa seara que tem bastante quantitativo, tá? Bastante modelo por trás, mas a gente vai sempre estar ligado também na prática,
tá vendo quais são as aplicações práticas, que a gente chama de finanças empíricas, tá? Onde é que isso se aplica? Essa seria a segunda discussão. E a terceira discussão, que também está, digamos assim, interligado, né, com esses temas aqui, é o seguinte. A discussão 3 seria o seguinte. Bom, eu já decidi qual é a proporção ótima entre dívida e capital próprio da minha empresa, já decidi o meu nível de dividendos, e a discussão 3 é o seguinte. Qual o nível, né, digamos assim, qual o impacto da transparência? Mais especificamente, eu vou usar um termo que também vai ser um capítulo específico sobre isso, que é o tema que a gente chama de tema de governança corporativa. Tá certo? Esse tema de governança corporativa também permeia essa ideia de custo de capital próprio, tá? Custo de capital, desculpa. Uma empresa com boa governança vai diminuir o I? A tendência é que sim, porque tem um risco menor e há evidências de que uma boa governança traz mais valor para a empresa a longo prazo, tá? A governança corporativa é um conceito que diz respeito à ideia de transparência, de informações contábeis padronizadas, boas práticas, tudo documentado, enfim. Se eu sou uma empresa de capital aberto, esse é o ótimo, né? Quando eu monto uma empresa, eu começo, em geral, EIRELI. Se eu começo a ficar um pouquinho maior, eu chamo algum sócio, vira limitada. Se começa a fazer muito sucesso, né? Aí eu vou transformar em SA. E aí, bom, comecei a sentir que eu vou ganhar corpo, o mercado de capitais está barato, vou lá. Claro, eu tenho que ter um nível de faturamento para suportar isso. Vou lá, decido abrir capital. Então, no momento em que eu decido abrir capital, eu tenho que me preparar para essa governança corporativa, né? Não é simplesmente abrir capital. Toda empresa de capital aberto tem um RI, que a gente chama, né? Um relacionamento com o investidor. Isso a longo prazo aumenta o valor da empresa? Aumenta, né? As evidências aumentam, então, porque diminui o custo médio de capital, faz com que o valor da empresa aumente, a tal governança. Eu costumo sempre comparar com isso que eu estou fazendo com vocês, pessoal, que é as aulas ERE, né, de ensino remoto emergencial. Eu comentei lá no início da disciplina que, para mim, o ótimo seria que isso aqui se transformasse em algo tão bom ou melhor que o presencial. E na minha ótica, tá? É melhor, porque a transparência é maior, né? Vocês podem assistir a aula a qualquer momento, tá tudo lá no YouTube, né? Pode ir, voltar, trás para frente para trás. Vocês têm um acesso ali a mim quase que infinito, né? Vocês vão lá, colocam dúvida no chat, eu vou lá e respondo, né? Para todo mundo, tudo aberto, né? Podemos gravar as conversas, né? Não tem nada escondido. O que eu vejo a longo prazo? Que a disciplina vai ganhando corpo. À medida que as pessoas se acostumarem, claro que a gente está na primeira turma, o pessoal ainda não está acostumado, todo mundo está ainda se acostumando com esse modelo, mas à medida que vai avançando enfim, vai refinando, eu não tenho dúvida que quem está adotando esse tipo de transparência, de governança numa disciplina, tende a ser perene, né? Tende a performar bem perante os alunos. Eu digo para vocês, eu não tenho o menor receio de ser avaliado por vocês, né? De ouvir críticas, né? Ouvir sugestões, porque realmente assim eu estou trabalhando com um canal aberto, né? Eu deixo tudo aberto para vocês falarem o que quiserem, né? Isso é a governança, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir um site para vocês aqui. Por exemplo, abrir um aqui. Abrir, por exemplo, da Randon, tá? Ó, Randon Companies, né? Empresas Randon. Ó, hoje aí subiu 3%. Bom, tá carregando aí, não sei por que tá lento. Ó, entrou. Se for ali, ó, investidor, vai ter relacionamento com o investidor, uma área só para prestar contas, né? Para quem decide investir na Randon, tá certo? Olha lá, relação com o investidor, tá certo? É o time de análise que está pronto para atender, olha lá, pronto para atender e responder quaisquer questões. Eu vou dar um Ctrl+, ó. Vou dar um Ctrl+, ó.
Our teams of analysis is ready to attend to and answer your questions. Ou seja, está pronto para responder qualquer pergunta sua. Deixa eu botar em português, né? A gente não está numa aula em inglês. Português. E isso é a governança, pessoal. Isso é a governança, tá certo? Toda empresa de capital aberto nos sites tem esse canal, tá certo? Ó, você clica ali em investidores, ó, nosso time de analista está preparado para lhe atender e tirar suas dúvidas, tá? Então, é totalmente aberto. E isso é digamos assim, a teoria, né? Aborda isso e diz que isso diminui o I, tá certo? Diminui o custo de capital, tá certo? Porque, no fundo, né, a ideia é que diminui risco. Se eu estou perto da empresa que eu invisto, eu tenho um canal aberto, a surpresa diminui. Risco está... Lembra da minha aula de risco. Risco está ligado à ideia de surpresa, né, de fugir da média. Então, se eu fujo da média, é porque eu não estou sendo claro, estou escondendo, enfim, isso aí faz aumentar o I. Tá legal, pessoal? Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Beleza. Então, a gente já tem o panorama de hoje até a última aula, tá certo? Por isso que eu pedi para vocês lerem, vocês terem ideia do que eu estou falando. Vai ser a discussão das próximas aulas, né? Até ali o dia 27, 28, tá certo? Bom, então vamos usar um pouquinho agora do material, né? Que eu já deixei lá para vocês no... Deixa eu ver se tem algum chat aqui só, ver se alguém quer falar alguma coisa. Não, ninguém quer falar nada. Eu deixei lá no chat, né, para vocês lerem, e agora vamos discutir um pouquinho mais esse material, deixa eu explicar ele, né, para vocês poderem entender, né, mais assim, a parte quantitativa. Só um detalhe, né, de transparência, vejam vocês aí o rolo que está dando as eleições americanas, né, isso tudo por conta de falta de governança, né, você não tem clareza, os votos pelo correio, né? Um sistema bastante ineficiente. Isso gera atrito, gera questionamentos, né? Isso, se for olhar pela ótica da empresa, aumenta o risco, né? Aumenta a taxa de desconto. Tá legal, pessoal? Beleza. Então vamos lá. O que é, né, o custo de capital, né? Bom, primeiro a gente já falou de alguns conceitos básicos. O primeiro é a estrutura de capital, né? Que é essa divisão aqui, ó, quociente entre capital de terceiros, dívida, capital próprio, tá? Por enquanto a gente vai supor que o quociente é fixo, tá? Não vai ser discussão hoje de qual é o quociente ótimo, tá? Hoje a gente vai manter isso fixo. E o custo de capital, né? O custo de capital é a combinação dos retornos necessários para compensar quem é credor, que é o banco em geral, né, que fornece dívida, e o acionista, que é quem tem capital próprio, quem investiu na companhia. Tá? Antes de eu ir para modelo quantitativo, ainda só para continuar na parte aqui na parte de prática, a relação dívida-capital próprio, né, como está dizendo aqui, a gente vai tomar como fixo, tá? Mas vai ser discussão do capítulo qual é o ótimo, tá legal? Já adianto a vocês que na prática o ótimo não existe. Empresas que tendem a crescer de forma orgânica e não podem se reinvestir, tendem a se dar o luxo de pagar mais dividendos. Então, está um caso clássico. Pega uma companhia de energia elétrica. Tá? A companhia de energia elétrica, ela sabe qual a sua estrutura de consumo. Ninguém aqui vai chegar em casa e vai dobrar o consumo de um dia para o outro, até porque você não tem nem equipamento para dobrar o gás de energia. Em geral, a energia ela anda muito correlata com o PIB de um país. Então, a companhia lá de distribuição e de geração, ela já tem bem mapeado quanto que ela tem que fazer de investimento para fazer frente ao que vai subir de consumo. Vai lá, olha no boletim Focus do Banco Central, ano que vem a previsão de crescimento do Brasil é 3%, então as pessoas tendem a, na média, aumentar o consumo perto disso, então as companhias já sabem o que vão investir. E aí elas se dão ao luxo de redistribuir tudo aquilo que sobra. Tá? Então, em geral, a estrutura de capital de uma empresa como essa, de energia elétrica,
tende a ser uma estrutura de capital com menos dívida de terceiro e mais capital próprio. Tá legal? Agora pega a Petrobras, que é uma empresa de capital intensivo, precisa de muito recurso, né? Furar petróleo é difícil, né? Furar poço de petróleo, né? Você tem que usar broca de diamante, né? São processos com investimento muito alto, né? Pega até, o Petrobras não faz isso, mas pega lá o xisto americano, né? O shale gas, tem que fazer o método de fricção, um método ambientalmente até muito questionado, isso é caro, né? Precisa de muito recurso. Então, em geral, o financiamento de terceiros é alto para esse tipo de empresa, tá certo? Agora, o outro extremo, né? Empresa de internet, né? Serviço, essa aí não precisa muito de dívida, né? Investimento é muito baixo, tá certo? Então a gente vai ver que depende muito do setor. Tem setores em que o mercado enxerga, digamos assim, ou suporta um nível de dívida maior do que outros setores. Então não há uma resposta única para isso, tá? O que há são evidências, que a gente chama de finanças empíricas. Tá legal? Beleza, então, vamos nessa. Então, pessoal, custo de capital próprio, a gente já viu, né? É a linha da abordagem do mercado de títulos, né? Que é aqui o CAPM, essa fórmula aqui, ou o método do crescimento dos dividendos, que é o Discounted Dividend Model, tá certo? Que foi o início da aula ali. Então, o primeiro deles aí, ó, o modelo de Gordon. Lembra lá, o que é o preço de uma ação? Capítulo anterior, tá? Então, revendo aqui, ó, revendo, tá? Deixa eu botar uma caneta mais com mais contraste aí, tá? O amarelo até que é bem bom aqui, né? Bem contrastante, mas eu acho que o preto, o vermelho e o azul ficam melhores aqui. O que é o preço de uma ação, né? O preço de uma ação na data zero. É o dividendo, né, na data 1, sobre o retorno exigido, que é a taxa de desconto, menos o crescimento do dividendo. Isola o RE, tá? Lembra, na aula passada a gente não chamou de RE, chamou de I. Agora estou trocando o I pelo RE, que é o retorno exigido. Tá? O RE, então, vai ser o D1 sobre o preço da ação, 0, mais G, que é a taxa de crescimento de dividendo. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo numérico, tá? Exemplo. Uma empresa pagou um dividendo por ação de R$ 4,00 no último período. O preço corrente da ação é 60. Então, P0 é 60. E ela pagou em D0, 4. Estima-se que o dividendo cresça a uma taxa constante de 6 indefinidamente. Qual o custo de capital próprio da empresa em questão? Então, só botar na fórmula. O custo de capital próprio vai ser, vou botar em vermelho a resolução. Vai ser o D1 vai ser 4, que multiplica 1 mais 6%, porque eu tenho que levar a futuro um período, sobre o preço da ação em 0, 60, mais os 6%, tá bom? Se eu fizer aqui as contas, o retorno exigido vai dar, ó, vai ser, tá aqui tudo, né? 4,24 sobre 60, mais 0,06. Então, o retorno exigido vai ser de 13,07. Simples assim, tá certo? Esse é o retorno exigido. Ou retorno exigido ou retorno do capital próprio, né? Esse aqui lembra, o retorno do capital próprio, tá? O E, pessoal, só para lembrar, o E vem de equity, que é o termo em inglês para patrimônio líquido, tá? Então, em alguns livros vocês vão encontrar RPL, tá? O PL é a mesma coisa, patrimônio líquido, tá bom? Pessoal, fica à vontade aí, tá? Para perguntar qualquer coisa aí. Bom, então, pessoal, na fórmula anterior, o G eu já forneci, mas nem sempre no mercado é assim, né? Então, o que eu faço? Como é que eu estimo o G? Posso usar a taxa histórica de crescimento passado ou utilizar a projeção futura de relatório que a gente chama de relatório sell-side, né? Relatório de analista. Eu recebo vários, né? Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, Credit Suisse, e vou botar aqui, ó, valuation, tá vendo aqui? Vou botar Credit Suisse Petro, por exemplo. Acho que vai aparecer aqui, ó. Videoconferência com a Petrobras, tá vendo?
Aí tem aqui, ó, videoconferência com a Petrobras, Credit Suisse faz, tá certo? Aí lá eles vão dizer qual é a projeção de crescimento. Você pode usar, né, a previsão que já é dada pela Petrobras. Aí você vai dizer o seguinte, não, professor, mas aí a Petrobras ela vai ter, digamos assim, um incentivo para maximizar esse número. Não, porque é uma empresa de capital aberto. Se ela fizer isso, ano que vem, mostrarem que no ano passado ela inflou, ela vai ser questionada. Então, de novo, pela governança, a empresa vai entregar o que está prometendo, pelo menos perto disso. Tá? Esse é o bom de companhia aberta. Você pode ir lá rever se a empresa está cumprindo o que ela disse ou não, entendeu? Então, você pode usar a projeção futura do analista da Petrobras, não tem problema nenhum. Tá? A tendência, ela não tem incentivo para, digamos assim, burlar, justamente porque o investidor vai punir lá na frente, entendeu? Então, eu posso usar a histórica taxa de crescimento passada ou usar a projeção futura dos analistas, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui numérico. Ó. Suponha que a empresa X, isso aí não tem nada a ver com as empresas do Ike, tá? Esse material meu é antigo e na época ainda nem existia a empresa X, tá? Ou X de Xuxa, né? Não tem nada a ver, tá? Então, ó, suponha que a empresa X pagou os seguintes dividendos nos últimos 5 anos. Qual é a taxa de crescimento na mesma? Então tá lá, o ano 1, 2, 3, 4, 5. Aí o dividendo pago, né? Dividendo. Foi 1,10, 1,20, 1,35, 1,40 e 1,55. Aí qual é a taxa de crescimento? Vai ser 1,20 menos 1,10 sobre 1,10. É o retorno, né, que a gente fez na primeira parte aí da disciplina. 1,35 menos 1,20 sobre 1,20. Acho que vocês já entenderam o processo, né? 1,40 menos 1,35 sobre 1,35. E aqui, 1,40 menos 1,55 sobre 1,40. Ó, desculpa, pessoal, aqui eu errei a ordem, né? Aliás, eu errei aqui em 40. Aqui eu errei a ordem. Tá? Deixa eu deletar aqui. A ordem é o seguinte, é o último, né? É 1,55 menos 1,40 sobre 1,40. Tá legal? Então, pessoal, aqui, ó, tá aqui o resultado, tá? No ano 1 para o ano 2 variou 9,09, do ano 2 para o ano 3, 12,50, do ano 3 para o ano 4, 3,70, do ano 4 para o ano 5, 10,71. Então, a média foi 9, tá? Qual é a vantagem e desvantagem do modelo? Primeiro, um modelo muito simples, né? Vocês vejam que é rápido de calcular, né? Qual é a desvantagem? Primeiro, isso aplica para empresas que pagam dividendos, né? A taxa nunca vai ser exatamente constante. Esse é outro ponto. Vocês estão vendo que aí pode mudar com o tempo. Não considera o risco. Ele embute ali a ideia de que está tudo no preço, tá? Baseado também, aqui se a gente for olhar, ele olha informações passadas para prever o futuro, tá bom? Bom, posso usar a abordagem da linha de mercado de títulos, que é o modelo CAPM, tá? Onde o beta é o risco desse ativo em relação ao mercado, tá ali, ó, o eixo X, tá bom? Então tá aqui, ó, o modelo CAPM, tá certo? Então vamos lá, vamos ver um exemplo numérico, tá? Supondo que o prêmio de risco de mercado é 9,2, veja que ele já está dando a diferença de retorno de mercado menos o retorno do ativo livre de risco. Já tá te dando isso, que é o prêmio de mercado. Tá legal, pessoal? 9,2. E que a taxa livre de risco, né, o RF, está em torno de 5,3%. Qual o custo de capital da GM? Tá? Então, pessoal, o R da GM vai ser o quê? O RF mais o beta, que multiplica o RM menos o RF. Olha aí que barbada. Ele te deu tudo. 5,3% mais beta
1,05, que multiplica o prêmio de risco, 9,2%. Se vocês fizerem as contas, eu vou colar aqui no próximo slide, ó, vai estar dando o retorno da GM de 14,96. Tá legal, pessoal? Aí, ó, descobri essa ferramentazinha aqui no whiteboard que é muito legal, né? Ele preenche para mim as formas, ó. Cliquei aqui, tinta em forma. Eu descobri que ele faz essas coisinhas aí bem legais, né? Melhor do que o quadro da sala lá, né? Que gasta tinta, né? Ambientalmente, né? Gasta mais recursos, enfim. Adorei isso aqui, né? E certamente tem mais coisa aí que eu nem sei ainda, né? Mas vamos lá. Pessoal, qual é a vantagem aí do modelo desse aqui? Primeiro, considera o risco, né? Considera o risco pelo beta, que o beta é risco relativo. Ele aplica a empresas que não pagam dividendo. Veja, essa aqui, a GM, não falei nada de dividendo, né? Agora, qual é a desvantagem? Primeiro, eu tenho que estimar o beta. Mas isso é um problema? Não, não é problema nenhum. A gente viu que o beta é a covariância do retorno da GM com o retorno de mercado sobre a variância do retorno de mercado. Então, isso aqui a gente bota um chapéu, né? Para dizer que é estimado. Então, não tem problema nenhum, né? Do ponto de vista assim, estatístico, tá certo? E o prêmio de risco? O prêmio de risco também não tem problema nenhum, porque a gente viu que o Damodaran fornece esses dados. Se a gente for olhar lá, né? Acho que eu já mostrei para vocês, Equity Premium Risk, olha lá, Equity Premium Damodaran, você já vai direto para o site ali, ó, que é o site da NIU, tá certo? Acho que eu já, não, me lembrei, eu já mostrei para vocês, tá? Então, prêmio de risco eu tenho para todos os países, tá? Então, de novo, né, qual é a desvantagem do modelo? A gente olha a informação passada para prever o futuro. Por que o passado? Porque essas cotações aqui, ó, o retorno da GM, o retorno de mercado, eu tenho que olhar para a série passada para calcular. A gente fez isso na primeira metade da disciplina, certo? Todo modelo econométrico acaba olhando para o passado, né? Isso não é uma desvantagem no meu ponto de vista, mas acaba que formalmente, né, os livros, enfim, tudo trata isso como se fosse uma desvantagem, né? Mas se você não usar o passado, como é que você vai prever o futuro, né? Mas enfim, tem uma coisa assim que a gente chama de, uma frase, né, famosa, né? Uma das coisas mais difíceis para se fazer é prever o futuro, né? Mais ou menos assim a frase. É de um econometricista. As coisas mais difíceis de se prever são o futuro. E justamente é o trabalho que um estatístico tenta fazer, né? Não tem jeito, a gente olha para o passado supondo que ali a gente vai conseguir inferir alguma coisa, né? Para prever, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo aí agora em que a gente vai fazer as duas abordagens, tá? A gente vai fazer a abordagem do dividendo e a abordagem da linha de mercado de títulos. E aí vocês vão ver que o bom senso, né, vai determinar um caminho para a gente, tá? Então vamos lá, vamos ver esse exemplo aí. Vou botar agora a caneta preta aqui. Ó, a ação Z, tá? Tem um beta, né, empresa Z. O beta é de 1,2. Sabe-se que o prêmio de risco de mercado, de novo ele está dando o RM menos o RF, é de 10. E a taxa livre de risco, ou seja, o RF, é de 5. Beleza, isso tudo é dado. O último dividendo pago pela Z foi de 3 por ação. Então, o dividendo pago foi de 3. Espera-se que os dividendos cresçam uma taxa de 6% indefinidamente. Atualmente, o preço da ação é 30. Qual o custo de capital da Z? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, Security Market Line, linha do mercado de títulos. O custo de Z vai ser o RF, 5%, mais o beta, 1,2%, que multiplica o prêmio de risco, 10. Então, o RZ
vai ser 5% mais 12%. Então, o RZ vai ser 17%. Isso pela abordagem da linha de títulos. Tá legal? Então, tá lá, 17. E pelo método do crescimento dos dividendos, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o RZ vai ser o dividendo 1 sobre o P0 mais o G. O dividendo 1 vai ser 3, corrigido por um período, 1 mais 6%, que divide 30 mais 6%. Se eu fizer aqui as contas, isso vai dar 16,6. Tá bom? Então, quem é o RZ? O RZ vai ser 16,6. E aí o bom senso vai dizer para você o quê? Bom, não cheguei no mesmo valor. Não, porque os modelos são diferentes. Não vai chegar mesmo no valor. Então, idealmente, tira-se a média. Tá? Então, aqui, ó, próximo slide, vocês vão ver que é a média. O RZ vai ser 17% mais 16,6 divide 2. Então, isso aqui vai dar 16,8%. Tá legal, pessoal? Beleza? Bom, agora por fim, pessoal, custo de capital de terceiros. Como eu disse para vocês, o custo de capital de terceiros corresponde ao retorno que os credores exigem em novos empréstimos. Isso é dado pelo mercado, tá? Então tá ali, ó, a taxa pode ser observada no mercado. Mas vamos ver um exemplo para descobrir como é que eu consigo chegar nessa taxa, né? Então vamos lá. A empresa GTC emitiu uma dívida com prazo de 30 anos a 8 anos. A taxa de cupom pago pela dívida é de 7%. O valor de face da mesma é 1.000, sendo que atualmente a mesma é negociada ao valor de 960. Qual é o custo de capital de terceiros da GTC? Ora, pessoal, eu tenho aqui uma solução de fluxo de caixa, né? Olha lá. Eu vou ter aqui o preço da dívida é 960, eu vou receber 170 durante 22 anos, porque eu já emiti há 8 anos. Então, 1 mais RD elevado a 1, 70, 1 mais RD elevado a 2, e assim vai, até o último lá, ó, 1070, 1 mais RD elevado a 22. Claro que aí eu vou botar numa calculadora financeira para descobrir que o custo de capital de terceiros, o custo da dívida, é 7,37%. Esse é o custo da dívida. Por isso que eu digo que é observável no mercado. Eu não preciso calcular nada do ponto de vista... Nem isso aqui eu preciso fazer. Porque a própria companhia já fala, olha, o meu custo hoje de dívida é tanto. Ela já fornece esse dado, tá? Mas é assim que se calcula para vocês chegarem, tá? Aqui tem um exemplo na HP, tá certo? E com isso, pessoal, a gente termina aí, né, essa primeira parte de custo de capital. E aí, na próxima aula, a gente tem a segunda parte. Eu abro agora, pessoal, para dúvidas aí, perguntas, né? Se alguém não entendeu, se algo não ficou claro, enfim. Estou à disposição aí. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir minha câmera, né? Até para vocês me verem aí. Pronto, abri minha câmera aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Foi quase um monólogo, né? Eu falei e ninguém aí se manifestou. Não, pessoal. Bom, então assim, como ninguém se manifestou aí, né? Não vou também esticar, né? Só para cumprir tabela. O que eu tinha proposto para hoje era isso, né? Custo de capital. Vocês dessem uma lida antes aí. Fico à disposição com vocês ali no chat também, tá? Qualquer dúvida aí, estou à disposição, tá bom, pessoal? Então, boa noite aí. Até então, segunda-feira. Segunda-feira a gente retoma. Abraço.